Boa noite, queridos amigos do Grupo Remanescente. Como estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Daniel. Hoje é o estudo número 11, não é? Lembrando a vocês que nós tínhamos começado com uma introdução, não é? O número 1 é uma introdução e o capítulo 1 está no estudo número 2, e daí para frente, não é? Então, esse trecho de Daniel que nós vamos ler, que é um anjo anunciando algumas coisas que irão acontecer no tempo do fim, é muito importante na vida do adventista. Digamos que o primeiro bloco, né, os blocos para trás, né, do capítulo 10, eles são importantes para o adventista porque eles estabelecem a verdade da profecia, estabelece o batismo de Jesus no ano 27, estabelece a morte de Jesus no ano 31, estabelece o final das 70 semanas no ano 34, estabelece o poderio papal no ano 538 a 1798, tudo isso contido naquele grande bloco das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Tudo isso é importante, tá certo? Mas imagine vocês que nós, o povo adventista, o povo que tem a luz, está agora trazendo mais informações. Meus queridos, o povo adventista, oficialmente, começou lá em 1862, depois do registro, mas, meus queridos, em 1844 teve muita confusão, teve muita dúvida, teve muita gente que chutou o balde e abandonou a igreja. Os nossos historiadores dizem que nós tínhamos sólido por volta de 100 pessoas que sobrou daquele desastre, da grande decepção, porque Jesus não veio. Por que Jesus não veio? Qual foi o erro crasso cometido pelos mileritas? Lembre-se que não existia a igreja adventista naquela época. Era nada mais do que um sincretismo de um monte de religião. Tinha batista, tinha metodista, tinha presbiteriano, tinha luterano, tinha ateu, tinha isso, tinha aquilo. Tinha um monte de coisa. A adventista do sétimo dia foi o nome dado às pessoas que pregavam do advento. Mas Miller morreu batista, certo? Então, e as pessoas, né, o adventismo formou organizadamente mais para frente. Só que o grande erro que eles cometeram foi fazer o quê? Meus queridos, algo que eu estava comentando aqui no começo. Foi adicionar à Bíblia algo mundano. O que foi que era mundano, que eles adicionaram à Bíblia, que azedou tudo? A teoria de que a terra era o santuário. E se Jesus vinha para purificar o santuário, ele vinha para queimar toda a terra, então essa seria a hora do arrebatamento do povo de Deus. E estava tudo errado. Porque em nenhum lugar da Bíblia ela disse que o planeta era santuário. Isso Satanás plantou lá no passado, a ponto de as pessoas ficarem com 99% certo e 1% errado. E o que aconteceu com aquele 1%? Azedou tudo. Fez a igreja passar por o maior desafio da sua história. E os evangélicos e os protestantes que não leem a história jogam isso na cara do adventista o tempo todo. A igreja de vocês é uma farsa. Isso, aquilo, mas, meus queridos, não existia adventismo do sétimo dia naquela época. Aquilo eram os primórdios. Então, o que acontece? Quando nós falamos assim que a Ellen White, poucos anos, 2 anos antes, tinha sido expulsa da igreja metodista, ninguém acredita. Mas não, é adventista. Não, não era. O adventismo não existia até depois da decepção. Então, qual foi o grande problema nessa decepção? Foi que até então, Guilherme Miller, apesar de um grande homem, e disse o Espírito Profecia que há um anjo ao lado da sua tumba, esperando a ressurreição de Guilherme Miller para cumprimentá-lo.
Ele morreu comendo carne de porco, guardando domingo, etc e tal. Mas, meus queridos, era a luz que ele tinha e ele era fiel àquela luz. Ele não tinha toda a luz. Assim como Ellen White morreu não tendo toda a luz. Assim como Daniel morreu não tendo toda a luz. João morreu não tendo toda a luz. Isaías, Ezequiel e por aí afora. Qual que é o ponto? O ponto é que nós somos adventistas do sétimo dia, não por causa da estrutura, organização, nada disso. Não. Porque nós vamos usar a Bíblia e a Bíblia só. Até aí, tudo bem, certo? Quando nós vamos para muitos dos nossos escritos, nós completamente abandonamos a Bíblia só e vamos para a opinião de outros. Meus queridos, nós como povo já sabemos que isso é receita para desastre. Satanás não quer colocar em você toda a podridão, não. Ele coloca uma que ele sabe que funciona, é uma só. Ele sai e deixa o ciclo pegar fogo. Então, meus queridos, o que nós vamos ler no livro de Daniel hoje, primeiro, pode furar o balão de muita gente. Por quê? Porque é uma profecia, mas é uma profecia muito espiritual. Ela apela à condição do povo judeu e aponta direto para o povo adventista. Sem titubeio. Meus queridos, tem muitos detalhes aqui que nós vamos falar que é importante você focar. Por quê? Porque nós vamos usá-los, repeti-los, né, associá-los ao Apocalipse. Quando a senhora White fala que Daniel é a profecia, o Apocalipse é a revelação, e que esses dois livros deveriam ser encadernados juntos e distribuídos, é justamente para chamar essa atenção de que a profecia está em Daniel e a explicação está no Apocalipse. Sem esses dois, meus queridos, estou dando o sonífero certo, não tem profecia. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, que ela é interessante, ela é curiosa, ela é diferente, mas ela é muito importante. Meus queridos, Daniel 10, para você começar Daniel 10, você tem que dar uma revida naquilo que nós já estudamos no passado para pegar o fio da meada. Mais uma vez, lembrando a vocês que a Bíblia não foi dividida em capítulos nem versos. Ah, mas você aqui voltou agora para o período de Ciro, período de... Sim, porque Daniel fez estava contando uma história, depois ele parou para falar um outro pedaço da história que aconteceu no período anterior. Isso não tem problema. Tem vários livros que é assim. Então, o que acontece? O que nós vamos fazer é tentar dar um sentido cronológico às coisas em seu devido tempo, em seu devido encaixe, sem sair do contexto, tá certo? Então, só para dar uma relembrada aqui, o que Daniel, capítulo 10, está fazendo é respondendo duas importantes perguntas que foram lançadas lá no capítulo 8 de Daniel. Lá em capítulo 8 de Daniel 13, diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício, que nós estudamos na semana retrasada, e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Meus queridos, são duas perguntas. Até quando durará a visão do contínuo? E a transgressão assoladora, que tem a ver com o santuário e o exército, que é o exército do povo de Deus, né, para serem pisados. Então, Daniel 10 começa a responder essas perguntas que foram iniciadas lá em Daniel. Nós não podemos começar Daniel 10 do versículo 1. Você tem que estar em mente as perguntas que foram feitas, não é? Lá no capítulo 8, que ainda estão por ser respondidas, certo? Então, olha só, para destrinchar um pouquinho mais. A primeira pergunta, e ele me disse, né, a resposta: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa aqui responde a pergunta: até quando? Né? E a resposta da segunda pergunta, né,
tá? Na restauração do povo de Deus por Miguel. E, meus queridos, Miguel está no livro de Daniel, em vários lugares, nós vamos ver. Miguel não é um anjo comum. Nós vamos mostrar para você que Miguel é um nome, é um atributo, é um dos nomes de Jesus. Tá certo? E aí, meus queridos, olha só, então são duas coisas. A restauração do santuário e a restauração do exército, que é o povo de Deus. Meus queridos, esse é o contexto que nós paramos a nossa profecia durante a nossa leitura. Só mais um detalhe. Meus queridos, se você olhar lá no livro de Esdras, aliás, para quem tem o livro de Esdras aí, você pode ler aí. Se você lê o Esdras, capítulo, aliás, para trás aqui um pouquinho, você vai aqui no capítulo 2, versículo 64, né? Você vai ver que toda a congregação que foi junta, porque o capítulo 2 todinho, né, são as pessoas, a lista daqueles que voltaram, né, da Babilônia, né, para Jerusalém, né, com Zorobabel. E você vê lá no versículo 64, você vê lá que toda essa congregação, falando dos homens, tá? Porque eles não contavam mulheres e crianças, né? Junta foi de 42.360. Foi o que sobrou dela. Está lá no período de Esdras. Lembre-se que nós temos 3 decretos, né, para o início da restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Por quê, meus queridos? Se foi dado 3, está na cara que os primeiros 2 não funcionaram. Senão, não tem necessidade de dar o terceiro. Você pode ler lá aí, se você ler de Esdras de 1 até 7, no capítulo 7 especificamente, diz que lá, sim, o rei deu dinheiro e pagou a conta. Mandou falar assim, vai lá no tesouro e pega a verba e sai de lá. Mas, meus queridos, interessante que nessa saída do povo, que é uma saída muito emocionante desse cativeiro babilônico, nós temos uma outra representação dessa mesma saída e você não pode esquecer. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18. E, meus queridos, as pessoas dão risada às vezes, né? Porque capítulo 18, verso 1, e o capítulo 18 no Apocalipse vem depois do 17, que vem depois do 16. O 17 está respondendo ao poderio do 16, que as 3 últimas pragas caem sobre a besta. Aí no capítulo 17, Deus vai explicar a besta. Aí no capítulo 18, vai falar com o povo que está sobre a besta para sair da besta. Se você não perder o fio da meada, você vai bem, mas se você perder o fio da meada, você vai muito mal. E diz lá, no 18, versículo 1, e depois dessas coisas, vi um anjo descer do céu, um outro anjo, depois dos 3. Essa é a mensagem do 4º anjo. 3 mensagens angélicas, sim, mas está faltando uma. São 4, não são 3. E está dizendo assim, que tinha grande poder e a terra foi iluminada, e a terra toda foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com uma grande voz, caiu, caiu a grande Babilônia. Meus queridos, você fala assim, bom, mas esse daí eu já vi no Apocalipse 14. Essa você não viu. Por quê? Porque o Apocalipse 14 não está falando das coisas que o 18 está falando. Então não pode ser a mesma coisa. Cuidado, meu irmão, com esse negócio de ficar repetindo. Ah, é repetição, 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 repetição. Não é. Você acha que Deus está meio tom da cabeça que ele vai repetir as coisas à toa? Se Deus é a primeira pessoa que fala para a gente não usar de vãs repetições. Meus queridos, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda árvore imunda e aborrecível. Quando, no capítulo 14, está se falando que Babilônia foi um passo mais longe ainda para se tornar isso que está no versículo 1. Onde é que está escrito?
Você está percebendo, meu irmão? Não é a mesma coisa. É mais coisa, é diferente. Pior. Porque quando a besta sofreu aquela ferida mortal em 1798, foi uma ferida mortal, mas ela sobreviveu. Meus queridos, depois, lembra-se que nós mostramos o gráfico, ela teve a ferida mortal em 1798. Depois de 1800, e ela perdeu o poderio espiritual. E depois, em 1870, ela perdeu o poderio estatal. Influência, grana, poderio, tudo mais, exércitos e tudo mais. Aí ficou um vácuo, em que os papas se trancavam no Vaticano em protesto àquilo que fizeram no governo de Napoleão Bonaparte, por ordem, né, por ação do General Berthier. E aí o que aconteceu? Em 1929, começou a ferida mortal a ser curada com o Tratado de Latrão, na qual o papado recebe de volta o poderio estatal. Só que, meus amigos, em 29, não é a mesma coisa que 870, 1790. Não é, meu amigo. Por quê? Porque o papado, pela primeira vez na história do planeta, retorna como um país, uma nação, com a sua língua, seus governadores, suas embaixadas, seus próprios sistema bancário, com tudo independente. Agora não é mais um ser religioso. Agora são reis, são cabeças, chefes de Estado. A profecia mudou. Aí chega no capítulo 17, fica confuso de entender. Por quê? Porque a cabeça está lá atrás, na Idade Média. E Satanás quer que você estacione na Idade Média, fique lá e não saia. Você percebe? Meus queridos, vamos voltar para cá, que eu podia passar horas desse negócio falando sobre esse assunto, mas o assunto é esse hoje. Vamos voltar aqui para Daniel, porque isso aqui vai ficar legal. Tá? Mas nós vamos explorar mais essas coisas, meus queridos, porque quando você começa a ler o capítulo de Daniel, não tem absolutamente nada de repetição da três mensagens angélicas do Apocalipse 14. Não. É uma continuação. É um outro anjo, que não aqueles. Certo? Então, vamos lá. A mensagem de Daniel 8,14 é o quê? Eu vou deixar aqui só por isso, para não incumpridar. Mas a mensagem está aqui embaixo. Ó. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque agora nós estamos no sexto selo, agora o papado está retomando a sua supremacia religiosa, ele recuperou já quase toda a supremacia estatal e vai recuperar a religiosa de novo. Perdeu religiosa, perdeu estatal. Recupera estatal, recupera a religiosa. Simples demais. Mas, meus queridos, nesse período é a última investida, é o último período do papado aqui nessa terra. Tempo e metade de um tempo. Só que agora, meus queridos, a Bíblia não fala mais de tempo. A Bíblia fala de meses. E se a Bíblia não está falando de meses, ela não está falando de dias. Porque meses é uma derivação? Não. A Bíblia nunca falou que era. Você não encontra em lugar nenhum de que a profecia é ensinado assim. Não. Quando Deus não fala a explicação, você tem que tomar como literal. E o período da supremacia papal no tempo do final do ano, daqui para frente, quando eles começarem com a supremacia papal, será feita com o mundo todo adorando a besta através do decreto dominical. Aí a sua soberania será de 3 anos e meio literais. Está lá em Tiago, está lá na Bíblia. Meus queridos, só que o problema que Daniel estava orando pelo seu povo, pela saída do povo e pelos pecados do povo e tudo que aconteceu com o povo, meus queridos, Deus falou, vai ter uma restauração do santuário e do exército, que é o povo de Deus. Meus queridos, pausa aqui, ó, e pensa. Deixa eu dar um segundo para você pensar aí. No final dos tempos, no final desses tempos,
de acordo com muitas coisas que vocês mesmos postam aí nos grupos, em vídeos, em áudios e tudo mais, vocês não acham que está na hora de que nós oremos pela restauração da igreja e a restauração do povo adventista? Meus queridos, a história se repete. Eis que, de repente, você para e fala, opa, esse capítulo 10 tem mais a ver com a gente do que a gente pensa. Exato. Meus queridos, se eu estivesse dando esse estudo bíblico como estava 5 anos atrás, a história talvez não teria essa ênfase. Mas, meus queridos, nós temos que orar pela restauração da igreja e do povo adventista. Ah, mas restaurar do quê? Está tudo bem na igreja. Meu querido, se você pensa assim, leia mais. Dá uma investigada. Tá bom? Coisa está indo bem longe do que a gente pensa. Mas, meus queridos, o capítulo de hoje é a introdução de um novo período profético. Aqueles foram dados a Nabucodonosor, Daniel interpretou as coisas, e esse capítulo 10 é muito importante. Por quê, meus queridos? O capítulo todo é a luta pela mente, pelo domínio da mente de Ciro. O que Ciro vai fazer? Ele vai restaurar o povo de volta à terra natal, em Jerusalém? Será que, pior ainda, né? Será que eles vão reconstruir o templo? Meu Deus, isso aí é um terror. Meus queridos, eu coloquei a listinha aqui para ficar bem simples, para você entender a sequência do raciocínio profético. Meus queridos, Satanás aqui, no capítulo 10, ele está lutando pelo domínio da mente do rei Ciro, que era o rei persa, que está no capítulo 10. Aliás, Ciro está em vários lugares, eu vou mostrar para você um slide de quantos lugares que ele está. Certo? Foi mencionado várias vezes na Bíblia. Então, por quê? Porque se ele que era o comandante, se ele fizesse as coisas de acordo com o que Satanás estava esperando, vendo ali, ele falou assim, isso aqui vai dar zebra. Então, Satanás gasta um tempo aqui no capítulo 10 tentando bloquear os objetivos de Deus com a mente de Ciro. Só que, meus queridos, lembre-se que Deus não é ditador. Deus, ele simplesmente revela a profecia em antecipação por causa da sua onisciência, mas não porque ele tenha conduzido Ciro a fazer isso. Porque Ciro não tinha nada com o povo de Deus, ele era uma pessoa aí do mundo, etc e tal, mas ele é mencionado antes de ele nascer na Bíblia. E nós vamos mostrar já já. Por quê? Porque esse foi um instrumento fundamental que Deus achou numa pessoa de fora para ajudar os seus de dentro e principalmente na reconstrução de Jerusalém. Mas o pior aqui era a restauração do povo, que o povo estava realmente acabado. Sobrou pouca gente, você lembra? E olha só, por falar em povo, você acha que Satanás queria libertar o povo de Deus? De forma nenhuma. Ele não queria que isso acontecesse. E daí, ele não queria que reconstruísse Jerusalém e muito menos o templo. Né? Então, a guerra que havia com Ciro, essa guerra que está descrita no capítulo 10, acontece na mente de Ciro. Solto eles, não solto, libero, não libero, reconstruo, não reconstruo, pago, não pago, esse tipo de coisa. Então, o capítulo 10, meus queridos, mostra um pouco desse conflito. Nós vamos continuar no capítulo 11 e no 12. Meus queridos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Antes de nós lermos isso aqui e refletirmos, eu vou mostrar para vocês 5 textos do Espírito Profecia que fala claramente tudo que nós estamos falando aqui na Bíblia. E muito mais do que as pessoas pensam que a profecia é. Muita gente pensa assim, né? Tinha ano, mulher, igreja, né? Bode, Satanás, ovelha, fica muito assim, direto, sem saber exatamente os meandros que acontecem por fora. Então, fique tranquilo que no final eu vou dar os 3 textos, nós vamos ler, e você vai ver que é bem interessante tudo que ela fala. Meus queridos, e ali, por quê? Porque o nosso conflito, meus queridos, tem tudo a ver com o conflito de Ciro. Nós vamos ver no capítulo que Ciro estava ali, né, acontecendo aquelas coisas todas e tudo mais,
E Satanás estava extremamente dedicado nessa obra. Meus queridos, dá uma olhada nesse outro item aqui. O conflito de Ciro é o teu conflito. O conflito que eu e você temos agora, no tempo do fim, é com a mente. Que lado que eu vou ficar? Vou aceitar as coisas de Jesus, as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo? Ou vou aceitar as coisas de Satanás, etc. e tal, que parecem melhor, mais bonito, mais rico, né? Etc. e tal. Meus queridos, a luta entre o bem e o mal é uma luta que é travada na mente, nas suas decisões, naquilo que você acredita, na sua fidelidade, no seu empenho. Né? Aonde que você cava? Cavar mais fundo, o Espírito fala, mas cavar mais fundo onde? No terreno de Satanás, no terreno de Deus. Então, meus queridos, por quê? Porque é na mente que é feito o quê? As decisões. É ali que você decide parar de pecar, parar de mentir, parar de roubar, parar de escambar nos estudos, na leitura, parar de arrastar com a barriga. E ali, meus queridos, olha só, e a mente de Ciro estava na mira de Satanás, para que o povo de Deus não fosse restaurado. E enquanto, meus queridos, Daniel orava, Satanás traçava uma batalha. E Jesus e seus anjos estavam ali naquela batalha para que Daniel e o seu povo pudessem reconstruir o templo e o povo fosse preservado. Então, meus queridos, nós vamos começar a leitura agora do livro de Daniel. Tá? Não é comprido, é mais curto do que os outros, claro, mas muito interessante. Está dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Meus queridos, pausa aqui. Daniel, desse terceiro ano do rei de Ciro da Pérsia, lembra do Medos e Pérsia e tudo mais? Ele, que o nome naquela época ainda era Beltesazar, ele teve esse sonho naquela época, tá? E ele está dizendo assim, que foi revelada essa guerra prolongada. E dessa vez, Daniel entendeu. Muito contrário das outras do passado. As outras do passado, que ele não tinha entendido, você lembra que no capítulo 8 nós vimos que ele ficou doente e tal, né? Mas as outras foram dadas a outras pessoas e ele foi chamado para interpretar. Mas essa aqui, ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Tá aí uma diferença notória já no capítulo 10. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Meus queridos, vamos fazer uma pausazinha aqui, eu vou deixar a flecha aqui. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Ciro é mencionado na Bíblia 3 vezes em Crônicas, 13 vezes em Esdras, 3 vezes em Isaías, 3 vezes em Daniel. Você conhece um outro rei ímpio que é mencionado tantas vezes? Ciro foi mencionado pela primeira vez na Bíblia 150 anos antes de ele nascer. Ele já era mencionado. E uma coisa interessante dessa história, olha só. Estive triste por 3 semanas completas. Meus queridos, sem fazer muita firula, 3 semanas são 3 vezes 7, certo ou não? Quando ele diz, ele falou completas. Então são 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias. Meus queridos, você é adventista do 7º dia, certo ou não? Se tiver algum não adventista aí, me perdoe, mas o contexto aqui do estudo é para adventista. Você, como adventista, você sabe que o número 7 tem algo especial, certo ou não? Nós poderíamos passar aqui uma semana falando sobre o assunto do 7. É muito comprido. Se nós abríssemos um bate-papo, uma vigília sobre o 7, a gente não acabava essa vigília nunca. Porque o 7 na Bíblia tem uma função específica. Ela revela algo específico de Deus, né? E ela denota o caráter de Deus. Né? Deus está no 7. Deus, a perfeição está no 7. É a assinatura de Deus. Revela o caráter de Deus. O homem foi criado no 6º dia.
Mas Deus abençoou e santificou o sétimo dia, que é o dia do seu descanso, é o dia em que nós nos comungamos, nós nos relacionamos com Deus. Por que você acha que Daniel ficou doente por 3, 7 em sequência? O que Deus está querendo dizer com isso? Por que Daniel não ficou doente 12 dias, 47, 55? Por que não? Por que tudo naquilo que é Deus, que é sério, que é sagrado, tem 7? Você já parou para pensar? Você quer ver uma coisa mais interessante? Gente, isso é pura curiosidade, tá? Não estou dizendo que é certo, que está errado, nem nada, mas que tem muitas pessoas que falam, não achei esses números que você está achando. Eu falei, mas não importa, isso aqui é só mais uma pequena consideração, tá? Você sabia? Presta atenção aqui, eu vou passar rápido esse negócio, tá certo? Está em inglês aqui, mas depois eu explico para você mais detalhado. Que na Bíblia, nós temos Jesus e aquilo que é relacionado com Jesus mencionado 983 vezes. Mas por que nós temos alguns nomes que falam de Jesus de uma forma não pessoal? Essas 3 vezes foram tirados, e números que falam diretamente sobre o nome de Jesus, 980 vezes. A palavra Cristo, na Bíblia, nesta forma, relacionada a Jesus, sem descontar uma forma que tem um falso Cristo, lembra que tem lá o Bar Jesus, aquelas coisas, sempre tem os falsos Cristo, né? Então, você não pode contar como sendo Cristo, né? Então, esse número baixa para 574. Mas, meus queridos, 574 mais 980 dá 1554, de pura menção de Jesus Cristo, nosso Redentor, Salvador, do Filho de Deus, etc. e tal. Meus queridos, interessante que essas menções, elas distribuídas entre o Novo e o Velho Testamento, dá 777 vezes com Jesus e 777 vezes o Cristo. Meus queridos, só uma pergunta para você. Você conhece a numerologia do alfabeto grego, do alfabeto hebraico e, inclusive, até do alfabeto latino, certo? Todos eles dão, não é, o seu nome da besta em 666. Esse é um negócio, meus queridos, muito interessante, por quê? Porque da mesma forma que o nome de Jesus, inegavelmente, é o nome de Cristo, de Jesus e Messias, não é? E se você for pegar o nome, a numerologia do nome dele, não da frequência que foi mencionada, mas sim do nome em si, a numerologia do nome, dos valores do nome, e isso, se você for colocar aqui, o nome de Jesus dá 888, 888. Meus queridos, nós temos na Bíblia o número 666, que repetido 3 vezes, significa a determinação, a inequívoca associação ao pecado, e significa no hebraico eterna intranquilidade. O homem que escolhe o 66, ele está selado com o selo da besta, para todo sempre, não tem como tirar. Aquele que está com o sábado, aceita o sábado, obedece o sábado, guarda o sábado, ele está com a bênção de Deus. Por quê? Porque o 7, repetido 3 vezes, significa eterna perfeição. O 7 é a perfeição de Deus, a assinatura de Deus, repetida 3 vezes, significa que você está com Deus e não larga. Significa que você está eternamente com Deus. E, meus queridos, o nome de Jesus significa eterna vitória. 888, a numerologia do nome de Jesus, 88 significa que você quer a eterna vitória. Jesus morreu, quando ele se ressuscitou, eu e você recebemos a eterna vitória. Então você pode sair desse estudo hoje com a certeza de que a sua vitória não é temporal, não é passageira, não é efêmera, não é daqui um pouquinho, não é daqui um pouco, é eterna, é para sempre. Isso não vai terminar. Sabe quando você tem alguns momentos bons na sua vida? Sabe aqueles dias que você está precisando de um dia bom e acontece? Você tem um dia agradável, tranquilo, etc e tal?
você fala, puxa vida, né? Que pena, né? Amanhã tem outro dia, né? Vai acabar esse negócio. Não com Deus. Com Deus, meus queridos, é eternamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você fala aqui triste por 3 semanas, você tem que pensar com os olhos espirituais. São 3, 7 dias. Está lembrando para Daniel, Daniel, não fique triste, que você está comigo, eu estou com você. E para todos sempre. Porque você, Daniel, é muito querido, você é muito amado, você é muito desejado. E vamos continuar o texto aqui, está dizendo assim. Agora vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que estourar umas bolhas de vocês. Está escrito aqui, ó. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, tá? Não é 8, não é 6,5, é 3, 7, 7, 7. Manjar desejável não comi, nem carne. Meus queridos, eu vou fazer uma pausa aqui sem entrar em assunto de discussão, porque não é assunto de hoje. Mas, meus queridos, não, você não pode dizer em Daniel 1 que Daniel era vegetariano. Meus queridos, com todo respeito, você pode fazer alusão àquilo, claro, mas você não pode dizer que ele era vegetariano, porque, meus queridos, ele deixou de comer por causa do problema. O que ele não comia eram as carnes ungidas para Marduk, seus deuses e tudo mais, que eram carnes ímpias. Isso aí ele não fazia mesmo, até o tempo do fim. Mas aqui está dizendo que o manjar desejável ele não comeu nem carne, porque ele comia antes. Isso é uma coisa, você pode ler no hebraico, depois eu vou mostrar, mas, meus queridos, por favor, não vamos entrar nesse assunto, porque essas controvérsias não. Você não consegue vencer na Bíblia, você vai levar um toim, tá? Cuidado. Tá? Então está dizendo assim: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Quer dizer, passadas as 3 semanas, ele voltou àquelas coisas. Então, meus queridos, muito cuidado com a leitura, tá? Nesse sentido, porque não estou querendo dizer nem do lado nem do outro, mas você tem que usar as coisas como uma outra abordagem, tá bom? E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel, que é o rio Tigre lá no Iraque, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino, né, de Ufaz. Meus queridos, então, voltando ao texto todo, né, você pode pegar os números das coisas e fazer as contas você mesmo, mas eu gostaria de passar aqui para esse amuleto babilônico, tá? Esse amuleto babilônico, ele revela algumas coisas interessantes. Você está vendo essa coisa aqui, ó? Essa estrela de Davi aqui e uma estrela de Davi aqui. Você está vendo 2 pilares? Meus queridos, primeira coisa, a estrela de Davi não existe, tá? Isso foi um sinal adotado pelo povo judeu, mas não é judeu as suas referências, tá? Esses pilares a maçonaria usa até hoje, não é? E esse sol que está aqui é usado até hoje, certo? Nós vamos explicar dias solis e tudo mais, está escrito sol aqui, tá? Mas eu quero que você olhe aqui do outro lado dessa moeda antiga, né? Que é um Uriel que aqui tem outras aqui, ó, como essa daqui, ó, tá? O 666, tá? Isso aqui é um amuleto muito comum naquela época, do amuleto de dias. Tá vendo soles e lunes? Tem um sol e a lua aqui, né? Que é exatamente a profecia de Daniel 12. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, meus queridos, que esse amuleto, não importa que lado você contasse os números, tem números aqui 16, 5, 33, 4, 2, e tem números na vertical e números na horizontal, ele dava sempre 111, 1, 1, 1. Só que como você tem 6 linhas e 6 colunas, sempre dava 666, não importa para que lado você olhasse. Meus queridos, esse é o tipo da coisa em que as pessoas não prestam atenção. Para onde você olha hoje, você tem 666, você tem o sinal da besta, você tem o sinal de Satanás, o sinal ímpio, aquilo que se revela. Meus queridos, já fui em muitas igrejas, catedrais na Europa, no Oriente Médio e tudo mais, inclusive no Brasil, e é sempre a mesma coisa. Você sempre vê sinais do sol,
da adoração ao sol, né, do culto ao sol, do culto ao meia-meia, do culto às 6 e tudo mais. E, meus queridos, para ser mais direto, né, o mundo inventou um drink que é muito comum aqui na América, não sei se tem esse drink no Brasil, depois vocês me explicam aí, esse drink aqui chamado Monster. Gente, para pensar. Esse aqui é um drink energético, tá vendo? E tem cafeína e ginseng. E eles usam o Vav, que é a letra do alfabeto hebraico, 3 vezes. Peraí, como é que é? Eles usam isso daí 3 vezes. Gente, o pessoal está ficando cada vez mais ímpio diretamente. Dá uma olhada aqui. Não é? O Vav, usado em cada uma dessas letras, dando 666, e o nome é monstro. E você sabe qual que é a propaganda aqui na América? Solta essa besta que está dentro de você. Meus queridos, esse é um dos drinks mais tomados aqui na América. É que nem um Guaraná aí no Brasil. Não sei se tem no Brasil, mas aqui na América pega fogo. E a garotada acha o máximo. Mas, meus queridos, só para fazer um trecho aqui interessante, não é? Para deixar aqui para vocês, a carne no hebraico, o basar, é exatamente aquilo que está dizendo, meus queridos. É uma carne física, de humano ou animal, dá na mesma, né? Então, não tem como sair dessa, aquele assunto da carne era carne mesmo, tá? Mas, meus queridos, vamos fazer algumas menções aqui, porque o texto está falando do rei Ciro, e eu vou mostrar aqui para vocês que Ciro é uma pessoa especial para Deus aí na Bíblia. Ele chama, né, do sacerdote dele, de Deus em pessoa. Está lá em Daniel 1, 21, e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro, nós lemos isso daí, você se lembra, certo? Eu falei para vocês, guarda aí o nome de Ciro, que vocês vão lembrar lá na frente. Né? E aí, o segundo texto, que é Daniel 6, 28, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Lembra que Dario era tio de Ciro. Então, era tio sobrinho, era uma dobradinha aí, certo? Então, dá uma olhada aqui nesse outro texto aqui. Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Antes de Ciro nascer, já tinha uma profecia de que ele ia reconstruir. E olha só que interessante, né? Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Ele chama Ciro de ungido dele. Olha só que coisa importante. A quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Meus queridos, Ciro, mencionado na Bíblia 150 anos antes do seu nascimento. Você imagina, existe um seriado aqui na América, não sei se apareceu aí no Brasil, em que Ciro está tendo uma conversa com Daniel, e Daniel está contando para Ciro as profecias sobre Ciro. E Ciro está querendo dizer assim, como assim? De mim? E Ciro estava espantado, né, com as profecias sobre ele. Mas, meus queridos, eu gostaria de ler um trecho importante, né, sobre Ciro, aqui de Esdras 1, de 1 a 3 até aí, versículo 8. Olha só, diz assim: no primeiro ano de Ciro, em 537, coloquei a data entre parênteses para ficar mais fácil para você, tá? Rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus estava despertando em Ciro, mas eles não estavam forçando a Ciro. Ciro tomou a decisão. E isso é que nós temos que entender, meus queridos. Satanás, ele quer enfiar na marra. E por isso que ele bloqueou o anjo de Deus, ali que nós vamos ver, né? De ir até Ciro. Mas a coisa ficou mais sob o controle de Deus, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por todo o escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. E olha isso daqui, meus queridos. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. A pergunta é: Ciro topou ou não? Aceitou ou não? Cumpriu ou não?
Foi um encargo, mas não foi uma obrigação. Falou, se não fizer, você está morto. Não. Deus trabalha na mente do ser humano com carinho, com dedicação e com honestidade. Satanás não, ele apela por tudo que é de ruim. Né? E aí no verso 3 diz assim, quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. E depois, avançando no versículo 8, estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sesvazar, que é Zorobabel, né? Outro nome de Zorobabel, príncipe de Judá. Então, meus queridos, você pode perceber, Ciro tem uma importância tremenda nessa profecia. Mais do que as outras menções que nós vimos de qualquer outra pessoa. Ciro é representar. Então, agora vamos avançar no verso, daqueles 5 primeiros versos, vamos aqui para o versículo 6 até o 10. E o seu corpo era como turquesa. Está falando do quê? Que é daquele anjo, né? E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Você já viu isso aqui antes. Como é que é? Rosto parecia como um relâmpago, olhos como tochas de fogo. Aí diz assim, que seus braços e seus pés como cor de bronze. Você já viu isso antes. Sacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Lembra daquela como voz de trovão? Você já viu isso aí antes, está ficando parecido. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Meus queridos, pausa aí. Você conhece isso, meu querido? Você já viu isso? Quantas vezes a senhora White teve visão com um monte de gente do lado dela? Gente, quem não gosta de museu, agora aqui vai perder um monte, né? Porque eu amo museu, né? Estivemos, eu e a Lucia, recentemente, na conferência geral, eu adoro ir lá no subterrâneo, no museu, para ver esses detalhes. Por quê, meus queridos? Porque isso é importante. A senhora White teve um monte de visão e ela não respirava enquanto ela tinha visão. E ela falava glória, glória, glória 3 vezes, e aí, de repente, ela estava como se ela estivesse vendo algo, ninguém ouvia a profecia, só ela, e depois ela revelava. Ela teve inúmeros, dezenas, centenas de testes de pessoas com espelho, com vela na frente dela, para ver se ela respirava, ela não respirava. Às vezes a visão durava 20 minutos, 30 minutos e por aí fora. Meus queridos, você está vendo como é que funciona o profeta? Tem outros profetas por aí, o profeta da grana, o profeta daquelas coisas lá toda. Você percebe que não parece nem com Daniel, nem com... Mas tem um jeito, Deus tem uma forma de abordar. Será que o pessoal não conhece Deus? Você entende o que eu estou falando, meus queridos? Você tem que estar acostumado. Por quê? Porque você vai precisar disso na hora em que a obra do engano estiver no ápice, no cume. Você vai ter que falar, não é de Deus. Poca fora. Recentemente nós tivemos uma pequena prova. Meus queridos, você tem que estar acostumado com a voz de Deus, acostumado com a palavra de Deus, acostumado com a lei de Deus, acostumado com as formas de abordagem de Deus. Por que Jesus na Bíblia fala sempre assim, em verdade vos digo? Por que ele repete assim? Por uma razão. Queridos, tem uma forma de você, né, conhecer as coisas e fazer uma abordagem espiritual. Paulo diz que as coisas de Deus são espirituais e elas se discernem espiritualmente. E é nesse parâmetro que nós estamos. Então vamos voltar aqui para o texto. E aí ele diz assim, eu vou repetir aqui no versículo 8. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Quer dizer, em conforme Daniel estava tendo a visão, deu um temor neles, sentiram que tinha alguma coisa lá, fugiram de medo. E diz assim, fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. Lembrando que os homens não viram, né? E não ficou força em mim
e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Daniel falou: eu conheço essa voz. Daniel, meus queridos, orava 3 vezes por dia. Daniel conhecia a voz de Deus. A ovelha conhece o seu pastor. Meus queridos, você sabe se o seu pastor ou é lobo? Você conhece o seu pastor? E diz assim: e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra. Desmaiou, de novo, mais uma vez. Profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Meus queridos, o toque. Tem uma música que fala, né, sobre tocar, né? Meus queridos, por que assim o Senhor me disse com uma mão forte, na Isaías 8, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo? Foi com uma mão, meu filho. Uma mão faz muita coisa. De vez em quando você não gostaria que alguém te desse uma mãozinha? Não é? Uma mão faz muito para uma pessoa que está na hora do sufoco. Puxa vida, dá uma mão para mim aí, eu estou sem nada, estou sem dinheiro, tô sem rumo. Não é? E diz aqui em Ezequiel 2:2, diz assim: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. Meus queridos, muito se sabe com o tipo de mão que você recebe, com o tipo de mão que te ajuda, com o tipo de mão que te acusa, e te aponta e te ataca. Muito se sabe, meus queridos, com esse toque. Por que o anjo tocou? Por quê, meus queridos? Olha só. Lá em Ezequiel 3:24, então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Alguém teve que levantar Ezequiel, alguém levantou Daniel. Alguém já precisou levantar você por causa de algo problemático na sua vida? Que você estava caído, acabado, arrasado? Meus queridos, vamos lá para o Apocalipse 1:7. E eu, quando o ouvi, caí em meus pés como morto. Isso é João, né? Apocalipse 1:17. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Era Jesus em pessoa que tocou a João. Meus queridos, detalhes lindos que nós não podemos, né, perder na profecia. No capítulo 6, meus queridos, de Deus, ele enviou um anjo para livrar Daniel da boca dos leões. Vocês estão lembrados daquele capítulo, né, que nós estudamos? Já no capítulo 9, Deus enviou quem? Gabriel, o mais poderoso, né? Anjo do céu, para explicar a visão daquelas 70 semanas, né? Do que fazia parte das 2.300 que nós estudamos. Agora, no capítulo 10, ele envia o arcanjo Miguel, que é o seu próprio comandante das hostes celestiais. Nós já vamos ver. E, meus queridos, quando nós chegarmos no Apocalipse, escreva essa. E nós compararmos a descrição lá de 1:13-16 com a de João, Daniel 10:5-9, nós sabemos quem é esse arcanjo, quem é Miguel. Meus queridos, vou fazer uma pausa aqui, põe o teu dedo aqui, fica um segundo no Daniel 10. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, em Apocalipse 1, e eu vou ler algumas coisas aqui que eu acho que você vai sacar o que eu quero dizer. E no meio dos 7 castiçais, Apocalipse 1:13, tá? No castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Né? Você olha lá em Levítico 22:12, você vai ver quem é. O Filho do Homem é sempre Jesus. Né? Vestido até aos pés como de uma veste comprida. E olha só, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ele estava como sacerdote, certo, na filha de João? E sua cabeça e cabelos eram brancos, né, como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão. Opa, já ouvi isso antes. Né? Reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Meus queridos, você já viu esse trecho antes. Daniel 10 está dando uma dica de quem que é aquela pessoa.
E o porquê, meus queridos, que Miguel, aquele anjo, era Jesus. Nós vamos entrar nos detalhes daqui a pouco. Havia um certo homem, em Daniel, certo homem, filho do homem, em Apocalipse, vestido de linho, vestido até os pés, cingido de ouro fino, com cinto de ouro. Rosto parecia relâmpago, rosto como o sol. Olhos com tochas de fogo, olhos como chama de fogo. Braço e pés de bronze, pés como latão reluzente, latão é bronze, né? Voz como de multidão, uma multidão como de muitas águas. Meus queridos, é o mesmo ser. Tem muita gente que fala assim, o arcanjo Miguel, né, era um outro anjo, um parente, um amigo, né, da mesma linha de Gabriel. Não é, meus queridos, tá? E nós vamos explicar aqui. Miguel é o nome de guerra de Jesus, tá? Toda vez que está uma batalha envolvida, Miguel entra em nome de Jesus. E não tem muitos versos, são poucos versos para se entender muito bem isso aí. Já estamos chegando aqui no fim, meus queridos. Daniel 11 a 15 agora diz assim: e me disse, Daniel, homem muito desejado, você gostaria de ser conhecido no céu como uma pessoa muito desejada, muito amada? Gente, isso é título, né? O resto é piada. Isso é título. Está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. Meus queridos, pausa aqui. Você quer entender a profecia? Você quer entender os textos bíblicos? Você quer entender as interpretações, ou saber se está certo, se está errado, se é falso, se é verdadeiro, se é fake ou se não é? Meus queridos, quando você colocar no seu coração para compreender, Senhor, eu vou compreender, me ajuda, eu vou sair daqui, quando o Senhor me explicar o próximo verso, não vou avançar naquilo que eu não sei, mas eu quero que o Senhor explique cada coisa, seja o meu professor, seja o meu pastor, seja o meu instrutor. Meus queridos, quando você colocar aplicar o teu coração para aprender a profecia, vai ficar fácil. Não tem complexidade na profecia. A complexidade na profecia é feita por Satanás para fazer você desanimar de aprender a profecia. Porque, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se tiver complicado, tá errado. Temos muito firme a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara ou é obscura? Fala aí. Ela é clara ou é obscura? A palavra de Deus é clara. Ele não falou quem sabe, quase. Não. Sábado é sábado. É o 7º dia. Ponto final. Tem alguma dúvida? Não. Não matarás. É não matar mesmo, não tirar a vida da pessoa. Não adulterarás. É não tocar na coisa dos outros. É só captura. E acabou. Os 10 mandamentos é a coisa mais simples e fácil do mundo. Mas o cabeçudo do povo daqui da terra quer tremunhar as coisas aí. E você tem que estar ciente de que esse inimigo não quer aparecer na sua frente como um demônio, um monstro, não sei o que. Não. Ele quer ser... Gente, todo cafajeste tem que ser um cara legal. Você conheceu algum cafajeste que não era legal? Todos eles são gente boa, sorridente, amigável, né? Barulhento e tal, o arroz da festa. Esse aí não pode ser. Porque o outro tem que vir com chifre, com um rabinho vermelho, cutucando você no Forever, né? Não é assim que é a imagem que o povo disse? Isso é uma imagem católica. Para enganar você a não saber do engano. Então, meus queridos, vamos voltar aqui para o texto para terminar, porque esse negócio está ficando muito legal. Mas você percebe que Deus está apelando. Não tem assim muito detalhe técnico, mas sim espiritual. Por quê? Porque é nessa força, é nesse contexto que você vai ter que entender o que vai acontecer depois. Olha só. E eu vim por causa das tuas palavras. Porque Daniel, uma nação inteira, foi salva por causa da oração de uma pessoa. E o templo foi restaurado por causa da oração de uma pessoa.
Claro que tinha outros, tinha os amigos de Daniel, etc e tal, que a Bíblia não menciona mais, mas, meus queridos, olha só como é importante pegar-se a profecia, a determinação de querer entender aquilo que Deus está falando. Deus colocou ali umas coisas diferentes para enganar o ímpio. O ímpio não vai entender, mas diz a Bíblia que o sábio vai. Mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, né, se pôs de frente de mim 21 dias. Ah, tá explicado. Ele quis bloquear as 3 semanas dele, não deixou, por 3 semanas. E eis que Miguel, Jesus, um dos primeiros príncipes, ou príncipe dos príncipes, meus queridos, você conhece algum príncipe ou príncipe dos príncipes na Bíblia que é anjo? Você conhece? Meus queridos, olha só, diz assim: veio para ajudar-me. Quer dizer, Miguel, Jesus, veio para ajudar o outro anjo. E diz assim: e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, com o povo adventista, com o povo de 2025 para frente, dos derradeiros dias, nos últimos dias. Claro que eu te falei uma profecia enorme, Daniel. Você só entendeu as 70 semanas, mas tem aquela outra que vai até 1844, nem expliquei. Nem vou explicar. Mas isso aqui está se referindo aos derradeiros dias. Não é, Daniel, só a restauração do teu povo para Jerusalém aqui agora, com aqueles 42.300. Não. Agora são milhares e milhões de pessoas no tempo do fim, nos últimos dias. Porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Daniel ficou uau. Agora, meus queridos, só para tirar um pouquinho da fumaça que está no ar, eu gostaria de ir direto para o Espírito de Profecia. Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades do reino da Média e da Pérsia, para que não mostrassem em favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Meus queridos, da mesma forma que nós vamos estar aqui na Terra, enquanto os anjos maus estarão trabalhando para influenciar o reino dos Estados Unidos e o reino do papado, não é, aqui nesse planeta, aí, meus queridos, vai ter anjos ajudando aos exilados, àqueles que não levaram a barca da besta, aqueles que estão... Meus queridos, essa mensagem está falando para nós hoje. Por quê? Porque é o que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias, nos dias derradeiros. E aí está dizendo o seguinte: era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e do mal. Você percebe, meu querido, se você pudesse puxar a cortina do dia de hoje, você ia ver essa luta dos poderes do mal contra os poderes do bem, para pegar o quê? Para ganhar o quê? A tua alma. A minha, a de todo mundo. E, meus queridos, diz assim: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas. Por exemplo, Gabriel, o anjo Gabriel ficou lá lutando, não é? E tentando, e o Satanás não deixava ele passar, não é? Com os poderes da treva, procurando conter as influências na operação da mente de Ciro. Você percebe? A luta era para convencer Ciro a não deixar o construir o templo, nem restaurar o povo. Antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo, Miguel, veio em auxílio de Gabriel. Entendeu? Meus queridos, nunca mais fale de Arcanjo Miguel como um anjo amigo de Gabriel, entendeu? Não é. Tem poucos textos falando de Miguel na Bíblia. Nós lemos e mostramos onde é que estão eles, tá? Lá naquele texto lá do Ciro. Então, meus queridos, por favor, sem inventar, tá? Miguel é um nome de guerra de Jesus. Simples assim. O príncipe do reino da Pérsia, Satanás, né, porque ele era o príncipe dos ímpios, né, se pôs de frente de mim 21 dias. Gabriel declara: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Né? Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha.
As forças do inimigo foram contidas por todos os dias de Ciro e por todos os dias de seu filho Cambises, né, o filho de Ciro, né, que sucedeu ele, que reinou por cerca de 7 anos e meio. Meus queridos, está lá no Patriarca e Profeta. Mais duas citações aí. Moisés, para você ver outros exemplos, tá? Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu a vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como o seu, mas Miguel ressuscitou Moisés. Tá vendo? Jesus, né, é o que ressuscitou Moisés e levou-o aos céus. Jesus levou, certo? A palavra arcanjo significa chefe dos anjos ou comandante dos anjos. E isso é exatamente o que Jesus é. O comandante das hostes celestiais, como é revelado em Apocalipse 12, 7, onde Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Meus queridos, no Espírito Profecia não tem dúvida de quem é Miguel. Só o adventista que não está lendo. Ellen White sabia quem era Miguel. Você agora, você sabe quem é Miguel. Então, por favor, meus queridos, só estou querendo deixar isso bem claro, tá? No livro Patriarcas e Profetas é mencionado que Satanás ambicionou ocupar o lugar, não do Pai, mas do Filho de Deus no céu. Lembra? A guerra era contra o Pai. Lembra que nós falamos uma vez sobre o plano da redenção, que a obra de Satanás era atacar o Pai, fazendo o quê? Ferindo o Filho, ocupando o lugar do Filho, destronando o Filho, né? E essa eu até comentei, né, que você quer chatear um pai e atacar o filho dele. Né? Exatamente. Se você ataca o pai, ele se vira, certo? Ele sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas se você mexe com o filho dele, aí você afetou bastante. Né? O rei do universo convocou os exércitos celestiais perante ele para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Mas presta atenção aqui, ó. Lúcifer, que é Satanás, né, curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. Você já parou para pensar quantas pessoas ajoelharam com você? Na hora da oração, no culto, mas estava com uma outra coisa na cabeça? E aí algo acontece, você fala, nossa, mas aquela pessoa tão querida, tão aqui. É assim, meus queridos, a vida é assim. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e ciúme de Cristo. Voltou-lhe o desejo de supremacia, uma vez mais condescendeu com a inveja de Cristo e ódio do Pai. Último texto, meus queridos. Se bem que Lúcifer fosse o mais poderoso e exaltado anjo do céu, ele não era o chefe dos anjos. Meus queridos, você sabe quantas vezes eu já falei isso e as pessoas não acreditam? Meus queridos, quantas vezes você... Mas você não leu as profecias? Você não está vendo as profecias? E aí a pessoa fica perdida, porque ela fala, não, nunca vi isso, mas você não leu. Você está lendo os livros, você está lendo as profecias? É esse que é o problema, meus queridos. Muitas pessoas não realmente leem com afinco, né? E está dizendo assim, né? Ele não era o chefe dos anjos, ele não tinha o título de arcanjo. Tá aí, meus queridos. Jesus foi escolhido pelo Pai para ser o comandante das hostes celestiais. Ponto final. Quem não gostou foi Satanás, ele não queria, certo? Queria ele fosse. É um absurdo um negócio desse. Como, por que Jesus? Por que não eu? Certo? Essa foi uma decisão que Deus Pai, do Deus Pai, que Lúcifer nunca aceitou. Isso está em Patriarcas e Profetas, meu querido, página 17. Acho que é segundo capítulo lá. Primeiro e segundo capítulo. E está dizendo o seguinte: a pergunta de Lúcifer era: por que o Filho de Deus, que não é um anjo, foi escolhido para ser o chefe dos anjos? Meus queridos, olha só o problema na sua igreja. Imagina se um primeiro ancião na sua igreja não é ancião. Imagina se uma líder das diaconisas, a chefe das diaconisas, não é diaconisa. E se o presidente dos pastores da conferência geral não é pastor? O que você ia falar? Tem alguma coisa errada. Mas, meus queridos, no céu, chefe de anjo tem que ser criador. Deus. Esse negócio de criado ser chefe de criatura, isso aí é um arranjo que Deus faz dentre os criados. Mas aqui está dizendo que ele era o arcanjo, que ele era o chefe dos anjos, ele tinha que ser o criador.
E está dizendo aqui assim: contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um poder e autoridade com o Pai. Partilhava os conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. E aí que estava a rincha dele. Porque não me falaram nada, o que será que eles estão falando lá? E tal. E não entrava mesmo. Por quê? Perguntava este poderoso anjo: deveria Cristo ter primazia? Por que ele é mais honrado do que Lúcifer? Meus queridos, essa é a grande pergunta que pode afundar a mim e a você no estudo da profecia. Vamos terminar aqui os últimos textos. E eis então que como semelhança dos filhos dos homens. Meus queridos, vou fazer uma pausa aqui, ó. E eis que cuidado que isso aqui não pode ser uma anja, tá? Isso não é uma concordância, que é o seguinte, por exemplo, é uma pessoa, não é uma outra que é de um outro sexo feminino, você percebe? Porque é da semelhança dos filhos dos homens. Então tem uma discrepância aqui, né? Me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Engraçado, gente, eu não preciso ter visão para ter essas dores. Não sei como é que vocês estão aí, mas tem hora que dá uma dor nas cadeiras, uma dor nas pernas e tudo mais. Né? Mas ele teve por causa da visão. Como, pois, pôde o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora, não resta força em mim. Foi-se tudo embora. Essa visão acabou comigo. E não ficou em mim fôlego. Como a semelhança de um homem, de novo, cuidado com esse artigo, né, filho, tá? Uma com a semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. Gente, aquele toque do conforto, aquele toque do amigo. Mas aqui os últimos trechos diz assim. Aliás, meus queridos, se você quiser o comentário bíblico, tá? Isso aqui está no volume 4, no quarto volume, tá? Na página 860. E está escrito assim, né? Neste capítulo, como talvez em nenhum outro lugar na Escritura, o véu que separa o céu e a terra é removido. E a luta entre os poderes da luz e das trevas, pelo controle da mente humana, é revelada. Meus queridos, esse é o poderio que nós enfrentamos. E eu gostaria de terminar com você, com uns trechos aqui interessantes do Espírito Profecia no comentário bíblico, que vai encerrar a nossa história de hoje. Diz assim: dia a dia prossegue o conflito entre o bem e o mal, porque os que têm tido muitas oportunidades e vantagens não compreendem a intensidade desta obra. Por que eles não entendem? Ah, faz lá, vai lá você, faz você aí. Você que tem dom, né? Como um povo, não compreendemos como devíamos o grande conflito e prossegue entre instrumentalidades invisíveis, porque a gente não sabe o que tem por trás da cortina. Meus queridos, nós como povo não podemos não saber. Como é que o povo de Deus não sabe? Meus queridos, isso é muito sério. Nós temos que saber. Deus está revelando, nós temos que saber. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sobre o domínio do Espírito de Deus. Meus queridos, se nossa mente não está sob o domínio do Espírito de Deus, Satanás assume o domínio. Bom, já que você não quer, sou eu mesmo. Muito cuidado, meus queridos. A batalha é travada aqui, ó. As suas orações na mente. Converse com Deus na mente, no pensamento na mente. Porque Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. E diz o texto assim: por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nesses últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele próprio. Satanás tem trabalhado em fazer com que as pessoas tenham a mente de Satanás, certo? Não a mente de Jesus, a mente de Deus. Pensando espiritualmente, assim, mais secularmente, mais sofisticadamente. Você percebe?
impregnando-as dos seus pensamentos. Ele tem a mente de um mestre, dada por Deus, mas prostituída com todas as suas nobres faculdades para opor-se aos conselhos do Altíssimo. Para que você, meu querido, continuamente não aceite ou questione por que Deus é assim. Mas por que assado? Por que assim? Por que Deus falou isso? Por que a profecia é assim? Por que não pode ser assado? E as pessoas vão dando mais corda para Satanás, e Satanás vai tomando. Não é seguro discutir ou parlamentar com ele. Meus queridos, do mal você quer distância, você não tem argumento contra ele. É por isso que você não se meta em discussões, em batalhas bíblicas de pessoas ímpias que não têm, sabe, luz, não têm interesse na luz. Você sai fora. Diz assim, ou os anjos maus, os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Um dos dois. Não tem terceiro. Nossa mente entregamos-la ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. É assim que funciona. E bem nos fará indagar onde estamos hoje, se sobre a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel ou sobre a negra bandeira dos poderes das trevas. Meus queridos, mais uma vez, um capítulo profético de Daniel nos leva para outras veredas que não aquela que nós pensávamos da profecia. Por quê? Porque sem esse embasamento espiritual de Daniel e sem a gente abrir as cortinas para ver onde é que está o mundo de Deus e o mundo das trevas nessa batalha, nós não vamos entender a profecia. E vamos ficar circulando, patinando sobre coisas e discussões infrutíferas e gastando um tempão falando da chuva no molhado. Meus queridos, que isso seja uma lição para nós. Quando nós entrarmos no capítulo 11, o capítulo menos pregado e falado da história da Igreja Adventista. Qual foi a última vez que você viu um sermão sobre Daniel 11? Nem me responda, você não lembra. Se Satanás conseguir bloquear você de entender, tá tudo no capricho, tá tudo jóia. Mas por que só no capítulo 11 que nós vamos entender a importância dos primeiros 10 capítulos? Porque sem esse preparo, sem essa unção do Espírito, não adianta entrar na profecia que você não pega. Porque o nosso povo já não pegou no passado. Vocês estão lembrados? Em 1844 foi um vexame. E tem mais. Em 1888, Minneapolis foi outro vexame. Tivemos discussões homéricas, nossa, justificação pela fé, etc e tal, claro, por quê? Porque Satanás enfiou o pezão dele dentro da igreja. E os líderes aceitaram o convite. E ainda tenho dúvida de coisas que já estavam estabelecidas. Meus queridos, muitas coisas aconteceram. Quando o Espírito de Profecia fala da apostasia ômega, é apostasia por quê? Porque é apostasia mesmo. Não tem truque. Muitas pessoas sairão da verdade. Mas muitas pessoas entrarão na verdade. É Apocalipse 18. O efeito da mensagem, sai dela, povo meu. E naquela grande batalha da hora 1/10, da pregação do alto clamor, você, com a sua mente de Deus, vai explicar para as pessoas e elas vão captar, aceitar e entrar. Enquanto nós vemos muita gente saindo, nós vamos ver muita gente entrando. E diz o Espírito de Profecia no grande conflito que não seria pelas etiquetas e pelos graus dos escolásticos, mas seria pela intuição de um espírito profundo e contrito daqueles que se entregam a Deus. Não são doutores, meus queridos, que vão fazer a obra final. É você. Que sabe o que a profecia quer dizer. Sabe o que tem por trás daquela cortina. Então, meus queridos, que Jesus abençoe você. Que Jesus dê uma feliz semana a você. No estudo da profecia. Lembrando-se que Satanás quer fazer você não gostar da profecia. Deixando um monte de coisa complicada
e você acaba pegando bronca da profecia. Conheço um monte de gente que tem bronca de profecia. Faz um sermão de Jesus aí, para paz e amor. Eu não quero profecia. Detesto profecia, feio profecia. Tem Satanás na profecia. Então, meus queridos, cuidado, não caia nesse golpe. Um forte abraço a todos vocês e que Jesus abençoe a cada um. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai, toque minhas mãos. Meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Sou pecador, tu és Salvador,